Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos, esse domingo de friozinho, mas de aconchego também, né? Nós vamos desejar que a gente tenha uns momentos agora de reflexões muito, mas muito mesmo importantes. E a gente vai passar o microfone para a nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, queridos. Um domingo de muita paz. Hoje tem um sol gostoso lá fora, um dia lindo. Que todos tenham muita paz e uma confraternização boa na família, né? Nós vamos, como primeiro instante, em todos os domingos, a gente vai ouvir a mensagem do Momento.com. Nossa família. Por que será que Deus, ao criar o mundo, estabeleceu que vivêssemos em família? Afinal, somos poucos os que não reclamamos da própria família. São irmãos que mais parecem rivais, filhos rebeldes, sogros difíceis, genros e noras que criam dificuldades. No entanto, é importante notar que seria difícil concebermos a nossa vida sem essa nossa família. Reclamamos de um e de outro, mas ao mesmo tempo, não apreciamos de forma alguma que alguém fale mal de nosso irmão, critique nosso cônjuge. Temos as nossas rixas, nos indispomos uns com os outros, mas é a nossa família. Juntos batalhamos para o sustento, planejamos férias, estabelecemos objetivos a alcançar, sonhamos. Juntos nos alegramos com as conquistas alcançadas, choramos as perdas materiais e os afetos que partem. É nesse aconchego familiar que aprendemos os valores verdadeiros. Mesmo os que apontamos nossa desestrutura familiar, recordamos de algum fato que nos marcou, determinando-nos comportamentos positivos. É nessa pequena célula que aprendemos que nem sempre a nossa vontade pode prevalecer, que devemos ceder vez ou outra. É ali que aprendemos a respeitar o espaço do outro. No trato com os irmãos, nas brincadeiras, vamos aprendendo os valores da honestidade, da verdadeira vitória. Com os menores, aprendemos a auxiliar, cuidar. Com os maiores, temos o valor da proteção, do amparo. A família é nosso refúgio. Pequena ou grande, complexa ou mais tranquila, extremamente amorosa ou quase indiferente. É nossa escola de amor. Ali aprendemos o que fazer, o que não fazer. É nosso ponto de referência. Por tudo isso, amemos a nossa família, agradecendo a sábia decisão de Deus ao nos reunir sob o mesmo teto. Guardemos a certeza de que acasos não existem. Ninguém está na família errada, nem com as pessoas erradas. Se reclamamos de pais excessivamente rígidos, examinemo-nos e verifiquemos o que seria de nós se eles não exigissem tanto de nós. Pensemos em quanto nossa família é valiosa. Detalhes pequenos que fazem a grande diferença. Lembremos do doce especial da vovó, das diversões com os irmãos, dos afagos recebidos na infância. Recordemos das vezes em que adoecemos
e tivemos os especiais cuidados dos familiares. Aguçemos a memória e lembremos de quantas vezes, depois de uma prova difícil na escola, afogamos o cansaço no regaço materno. Pensemos em quantas vezes tivemos nossas lágrimas enxutas, nossos sonhos alimentados, nossas vitórias comemoradas pela família. Pensemos, o que seria de nós sem esses seres especiais que Deus colocou ao nosso lado, ou nós ao lado deles, e que se chamam mãe, pai, irmão, avós. Por fim, agradeçamos a Deus por essa nossa família, onde nos compete aprender a amar, a dividir, a multiplicar. Aprendamos a desculpar, a compreender, a servir e transformemos a nossa convivência familiar, difícil ou calma, amorosa ou fria, em momentos felizes. Aproveitemos essa possibilidade de convivência, essa união de todos os que compomos esse pequeno, grande universo familiar. Nossa família, nosso tesouro. Poderíamos viver sem ela? Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Mensagem linda, não é verdade? Aguça o entendimento da nossa responsabilidade perante uma família, né? O esposo, os filhos, a nora, o genro, né? Tudo é uma tarefa de todos nós, tanto dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. E os mensageiros espirituais nos ensinam que os espíritos dos pais exercem grande influência sobre os espíritos dos seus filhos. Quando a gente recebe na família um filho, esse filho piquititico, lindinho, né, e frágil, a gente ama, nossa senhora, como a gente gosta, não é? Mas ele é um espírito eterno, em evolução, com todos os defeitos que temos também, com tudo, mas a obrigação dos pais, quer dizer, a missão que dos pais é desenvolver esses espíritos que são seus filhos pela educação, pois tem que contribuir para o progresso deles, é uma tarefa. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala da tarefa que você perguntará para os pais: o que fizestes dos filhos que Deus colocou no seu caminho. Então é uma tarefa nossa. Nós temos que, é uma obrigação, uma missão de colocar nesses nossos filhos elementos de progresso, de bom, fazer dele um homem de bem. Também os espíritos nos ensinam que os primeiros anos da infância são de grande importância, pois se constituem na base para uma nova vida que se inicia. Ele está meio esquecido, então ele vai prestar mais atenção. Você tem que também prestar muita atenção para ver as tendências, porque já logo de pequenininho a gente vê se ele é teimoso, se ele é mentiroso, o que é, para poder ir aparando as arestas, né? Então, prestar atenção. Por isso a família é tão importante. Nada substituirá no mundo o carinho, os cuidados e os valores que os pais transmitem aos seus filhos. Valores que transcendem o tempo, o espaço, a vida terrena, pois adquiridos pelo espírito, transmigram de uma para outra etapa reencarnatória como herança assim pessoal e inalienável. Cada um é cada um. Então, essa herança
pessoal que os pais dão aos filhos, ela é inalienável. O filho tem que aproveitar também, né? Assimilar isso aí. Então, eu tive a oportunidade certa vez de conversar com um espírito e ele estava assim meio perdidinho, coitado, porque ele não acreditava muito em Deus, mas eu falei para ele assim, mas você foi sempre um homem correto, não importa que você tenha sido ateu, agora você está defrontando uma outra realidade, mas não importa isso, porque você foi um homem bom, você foi correto na vida. Ele falou, minha mãe me ensinou isso. Olha que importância que a família tem. Ele teve a oportunidade, ele não conseguia ver a mãe, ele achava que era uma visão, uma ilusão, né? E quando a gente conversou, ele calmo, tranquilo, aceitando, prestando atenção, acho que se raciocinando sobre aquele ponto, mas quando ele falou assim, a minha mãe me ensinou isso. Olha aí a responsabilidade e a alegria dessa mãe, né? Porque realmente ela, vamos dizer assim, cumpriu a missão dela de transmitir ao filho valores que o fizeram um homem de bem. Ele aproveitou também. Ô, Silene, eu estou recordando aqui um fato que uma amiga nos contou há uns dias atrás. Foi até engraçado, sabe? Ela comentando que tem uma amiga que é evangélica, que mora fora, em outra cidade, lá em Goiás, que elas comunicam muito, e que essa amiga diz que um dia desse telefonou para ela, porque eles nunca aceitavam a ideia de reencarnação. Telefonou para ela, falou com ela assim, que achava que ia ter que estudar esse negócio de reencarnação, porque sem mais nem menos aconteceu um fato na casa dela, que nunca ninguém falava de reencarnação por causa da religião deles. E que o filho de 5 anos, ela foi falar assim para ele, ô meu filho, vem cá que a mamãe vai te ensinar como é que lava a louça com detergente. Ele virou para ela e falou assim, ô mãe, eu já estou cansado de saber como é que lava a louça com detergente. Eu já fui seu pai, cuidava de você na outra vida. Aí ela disse que ficou estarrecida, porque como ninguém falava disso, o menino veio com essa história. Eu já estou cansado de saber como é que lava a louça, mamãe. Eu fui seu pai em outra encarnação. Aí nós temos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 204. Esse livro é formidável, quem puder, estude. Isso é cheio de perguntas, de coisas que nós gostaríamos de saber. O Kardec também queria saber, então ele perguntava, e os espíritos luminares respondiam. E ele perguntou assim, uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual, quer dizer, não é só agora, né? É de antes, que nem essa historinha dessa criança com a mãe. A resposta: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, complementando isso, nós vemos lá o item a parentela corporal e a parentela espiritual. Quando os espíritos, o próprio Kardec nesse caso, que é uma análise dele, diz que aqueles espíritos que se simpatizam uns com os outros, que têm afinidades, formam famílias no mundo espiritual, que podem ficar por um determinado período separados quando têm tarefas ou encarnações em diversas etapas, mas que se reencontram quando retornam ao mundo espiritual.
e têm uma tendência a estarem juntos, a se reunirem. E muitos formam aquelas famílias homogêneas aqui do planeta, aquelas famílias que se amam, que se entendem, que não tem briga, não tem confusão. Essas são a verdadeira família, família espiritual, porque a família corporal, diz ele, aquela que se estabelece só sobre os laços consanguíneos, não existe afeto, essa se dissolve com o tempo. Acaba até mesmo aqui, antes da desencarnação. Às vezes a gente fica ouvindo as pessoas nos contarem, dá até dó, né? Ah, eu tive 5 filhos, nenhum cuida de mim, nenhum, nem vão me visitar. Então, quer dizer, uma família biológica. Agora, a família espiritual, como tem amor, quantos filhos dedicando a vida para os pais, tratando com tanto amor, tanto carinho, tendo uma paciência sem limite, porque o velhinho vira um neném na maioria das vezes, né? A Silene que o diga. Quantos anos tem mesmo sua mãe? A minha mãe tem 98, vou fazer 99 em setembro. Tá aí, ó, a Silene cuidando dela dia e noite. Mas a família é primordial. Tanto é que tem vários, eu tenho aqui, encontrei, né, vários exemplos, assim, dessa importância. André Luiz, em Missionários da Luz, ele diz assim: o lar não é somente moradia de corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Olha que bonito, né? Pois é. E o João Amar Zanolini Nazaré tem um livro muito interessante que se chama Um Desafio, chamado Família. A Teresa Brito também, eu gosto muito do livro do Espírito Teresa Brito, que é do Real Teixeira. Ela fala desde quando a gente vai casar, se preparando para o casamento, e ela mostra todo tipo de ligação de uma família, né? Mas o João Amar fala assim, nesse livro, Um Desafio chamado Família: o lar na Terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com os adversários e instalar um clima de fraternidade nos corações. E é verdade, isso é verdadeira. É uma verdade verdadeira, porque é no lar que você vai aparar arestas, você vai, né, se reconciliar, a gente vai aprender a ter paciência, a gente vai aprender a morder a língua, né, Joaninha? Eu estava lembrando aqui, tem uma história que nós já tivemos oportunidade de vivenciar e até já contamos aqui, mas já faz tanto tempo que dá para nós relembrarmos. Quando nós éramos crianças, então já faz um tempinho mesmo, né? Então a gente tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Naquela época as pessoas não se importavam muito em ter as coisas, não. Elas queriam ser alguém que prestasse, né? Ser uma pessoa de bem. Tanto que os nossos pais, eles faziam um questionário sobre quem que era o amigo, né? Quem que era o nome do pai, o nome da mãe, para saber informações detalhadas sobre com quem seus filhos andavam. Não perguntava se era rico, se era pobre, não. Perguntava quem era para saber se era pessoa bem falada, né? E nós tínhamos uma amiga muito pobre, era nossa melhor amiga na época. A gente ia muito na casa dela brincar lá. A mãe era uma lavadeira, a casa não tinha nem asfalto na frente da casa, nem rua com paralelepípedo, que naquela época era muito paralelepípedo. Era barro a rua, a casa muito pobre, muito pobre. A gente ficava brincando lá. E um dia nós chegamos lá, a Silene acho que vai recordar, porque já contamos isso. Essa mãe passou um pouco, chegou lá fora, chamou a menina, a nossa amiga lá,
e falou assim: a borracha que você trouxe aqui, que está no seu estojo, não é a sua. Aí a menina falou: é do meu colega, ele me emprestou. Aí a mãe foi lá para dentro, não falou nada. Quando o pai chegou, era longe, porque eles não tinham carro. Naquela época era tão difícil ter um carro, gente do céu. E o pai chegou a pé do trabalho, devia ser umas 6 horas, entrou, cumprimentou, entrou, daqui a pouco ele voltou, saiu. Chamou a filha e falou: onde que mora aquele seu colega? Pegou o endereço certinho, falou: agora vamos lá. Aí nós fomos, acompanhamos os dois. Ele foi andando, nossa, foi mais de meia hora caminhando a pé, quase 1 hora. Chegamos lá, ele falou: toca aí a campainha, pra você devolver a borracha. Aí ela tocou, o menininho veio, coleguinha, né? Ela cumprimentou, falou: toma aqui a borracha que você me emprestou. Aí o menino falou: ah, tá, surpreso, né? Falou: tá bom, obrigada, viu? Despediu. Obrigado, homem, né? Obrigado, despediu. Entrou lá para dentro. Aí quando estávamos só nós, o pai estava de frente para nós. Nós estávamos ao lado dela e ele de frente. Ele olhou para aquela menina e falou assim, num tom assim com uma energia, falou assim: a gente é pobre, mas é honesto. Na hora que ele falou aquilo, aquela energia, eu arrepiei da cabeça aos pés. Eu nunca esqueci isso aí. Você vê que coisa valorosa, que extraordinário. A passagem desses bens morais, não é? Que é o que precisa ser feito. Ô Jane, verdade, né? Você vê, antigamente era assim, os pais não era só que nem você é de Minas Gerais, eu sou de São Paulo, mas não era só, era geral, os pais se preocuparem com os filhos, o pai não deixar faltar nada. Meu pai nunca levantou a mão para um filho. Quando a minha mãe reclamava de alguma coisa, ele punha a gente no colo e ele conversava e falava com calma, com tranquilidade, Meu pai sempre foi muito religioso também, muito assim, um homem muito elevado. E ele chamava a gente, às vezes as lágrimas corriam de vergonha de escutar o que ele falava, né? Porque ele falava docemente, mas ele tomava atenção da gente. Essa doçura é uma arma poderosa, né? Aí nós temos aqui da Joana de Ângeles, responde aquele livrinho que nós sempre trazemos, que tem perguntinha de tudo, né? A pergunta 95. É muito comum dizer-se que nascemos na família que merecemos. Será isso verdade? E a resposta foi tirada do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente, que merecem. Então quer dizer que necessitam, né? É verdade. As cargas de genes e cromossomas, as condições psicossociais e econômicas, formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação caldeadora dos dispositivos individuais para a evolução. Tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos uniovulados, defluentes das conquistas anteriores. Então, quer dizer, a família que nós necessitamos, aquela que temos, para o aprendizado do espírito que reencarna a fim de transformar imperfeições em virtudes. Ô Jane, eu acabei de reler, né? Porque eu tinha o livro, emprestei, perdi. Ele chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Fabuloso esse livro. Eu emprestei também, não sei para onde eu pus, para quem foi. Então não me devolveram. E agora a Aninha me emprestou. E é interessante porque
você vai colher sempre os frutos. Ele participa em determinado momento, esse espírito ele era um dirigente das trevas. E vai. E o mentor falava para ele, você vai nascer, mas você não pode ser militar, você tem que desenvolver a capacidade nas artes, na música, na poesia, né? Tanto é que no fim, quando ele começa a estudar mesmo, que ele melhora, que começa a estudar Shakespeare, né? Tudo, é bonito porque aquilo lá faz com que ele, nas horas assim, que ele começa a prever o pensamento dele, tomando um rumo negativo, ele começa a pensar, né, na poesia, nas artes, acho bonito. Então, em determinado momento, né, ele precisou nascer como mulher. Outras vezes ele nasceu assim, fora do ambiente, né? Porque eles explicam sobre as encarnações-chave, as encarnações alternativas e as preparatórias, né? Abel Glasser, sob a orientação de Karl Barschuttel, de Alvorada Nova, é que escreve esse livro, né? É um livro de estudos. Então é muito interessante porque a gente fala mesmo, eu não queria nascer, não pedi para nascer. Tem gente que fala, os filhos falam, mas certa vez a minha mãe falou para o mentor da nossa família, porque quando a gente reunia assim Natal, se não tivesse gente de fora, Natal ou Ano Novo, eles moravam na praia, então os filhos iam, né? A gente ia, lógico, passar o final de ano com os pais, né? E o Natal com os pais. A gente morava tudo em São Paulo e a gente ia 100 quilômetros. Aí chegava lá e no fim o meu pai já falava assim, estou vendo o mentor espiritual da família, né? E um dia minha mãe falou para ele assim, eu não quero mais renascer aqui, tá? Dá muito trabalho a gente reencarnar. Como a gente fala assim, né, uma canseira do serviço. Aí ele falou assim, não precisa não se preocupar com isso, porque você mesmo vai pedir. Você me fez recordar quando a minha sogra desencarnou. Meu filho tinha uns 9 anos de idade, nós estávamos chegando lá, levando o caixão no velório. Ele olhou com a cara meio triste, assim, né? Porque ele tinha tido uns períodos difíceis quando era criança, quase que desencarnava. Aí ele virou para mim um dia, nesse velório, e falou assim, sabe, mamãe, você lembra aquela vez que eu estava doente, eu estava quase morrendo, e você começou a chorar pedindo a Deus para ajudar, para eu ficar? Ele falou assim, mamãe, aquela hora eu estava pronto para partir com meus amigos espirituais, eles estavam todos me esperando, mas aí eu vi você chorando, eu pedi para ficar. Aí ele falou assim, mas eu não sei se eu devia ter feito isso, eu acho que eu arrependi um pouco, essa vida aqui é muito difícil. Mas aí, voltando para a historinha do Eustáquio, que você estava falando, né? É engraçado que em todas as encarnações que eles arrumaram para ele, com o intuito dele melhorar, ele conseguiu estragar tudo, porque ele tinha aquele desejo de poder, de liderança. Até como pajé numa tribo da Amazônia, ele conseguiu fazer sublevar o povo contra o cacique para ele virar o cacique. Então, quando chegou o momento que eles viram que tudo que eles faziam, o desejo de poder dominava e ele entrava nessa situação, é que eles planejaram essa reencarnação como mulher. Mas eu achei interessante porque eles programaram ele lá na Amazônia, né, como um pajé de uma tribo, e 2 espíritos de Alvorada Nova foram tomar conta. E quando viram que ele estava programando colocar no lugar um índiozinho e quem ia mandar seria ele mesmo, aí os dois conversando, falaram assim, ai meu Deus, eles vão chamar, vai atrair
os seus amigos espirituais, né? Mas é muito interessante, mas também é lindo no final, né? Não é porque ele reencarnou como mulher lá na região do Oriente Médio, naquela época, séculos atrás. Imagina se hoje já é difícil. E aí ele reencarnou como escrava ainda, né? E ele conta que foi aprender a amar quando teve os filhos. É verdade. Né? Aí ele desenvolveu o amor que ele não tinha. E depois ele já passou assim, já não precisa nem reencarnar na Terra mais. A última encarnação dele é a encarnação chave? Qual que é o nome? Foi chave, Quando passa vitorioso na encarnação que tinha que passar, na encarnação chave. Aí ele foi um médico brasileiro. É isso aí. E que tinha acesso ao espiritismo e foi morar na Europa, porque ele tinha uma capacidade extraordinária, foi morar na Suíça e foi um dos fundadores da Cruz Vermelha Internacional. É tão bonito. Aí ele encontra uma enfermeira, e essa enfermeira ele era também espírita, e ele fazia reuniões de estudo, né, num acampamento lá no meio da guerra, tudo. Ele socorria os doentes. Aí ele fala que feridos. Que ele não podia casar porque a missão dele era de auxílio aos pobres. Então ele foi reconhecido, inclusive. Ele foi para a Suíça, depois foi para a Alemanha, né, Suíça alemã. É muito bonita a história, porque ele participa, ele conhece Calvino. Ele se torna um beneditino, mas com as ideias, né, da reforma. Mas isso foi antes dessa como médico, foi bem antes. Não, a última que ele foi médico, a última encarnação, que ele já veio com a ideia de ser médico. Mas vamos voltar aqui, ó. Outra frase que eu encontrei foi essa, ó: educar é a base da evolução. Nas escolas do mundo, educamos nosso intelecto. No lar, educamos nossos impulsos e sentimentos. Aos pais e professores compete o esforço, olha só, a dedicação, o amor na tarefa de renovar e evangelizar o caráter dos seus filhos e alunos, abraçando esse mistério com consciência da importância de tal missão. Olha só, gente, é importante atingir o afeto, ajudar a pessoa a ter afeto, a ter compaixão. Nós estamos vivendo uma época que tudo é instrução, que a pessoa aprende tantas coisas, mas o afeto está ficando meio esquecido. Então tem que ensinar a compaixão e a bondade, porque quem tem compaixão nunca faz o mal, não é? A gente eu gosto muito de ouvir na questão de família, um orador espírita que é psicólogo, ele chama Rossandro Klinger. Esse é famoso, acho que tudo que é religião escuta esse orador, já vi vários. Ele faz muitas palestras sem falar em religião, mas ele é espírita, né? Então ele conta um caso muito interessante da vida dele. Ele conta que ele estava no cemitério, enterrando a mãe dele, que ele tinha muita ligação com a mãe. E aí, então, para ele não chorar, né, ele começou a lembrar de como ele foi educado. Então, ele conta uma história, só aqui para vocês, para animar vocês a escutarem, porque ele é formidável, né? Quando ele fala do casamento, a gente morre de rir. Aí ele fala assim, ele falou: quando eu tinha 16 anos, a gente morava, ele é de Campina Grande, lá na Paraíba, e ele tem a família é muito pobre. O pai separou da mãe, depois morreu, né? A mãe ficou viúva. Eles moravam com o avô. O avô era muito, era repentista, eram daqueles fazem trovinha, poesia, né? Então ele falou assim, que a mãe falou para ele assim, chegou a 16 anos, ele falou assim: mãe, hoje tem micareta, eu vou na micareta. Ela virou e falou assim: você não vai. O que é micareta? Micareta é uma festa carnavalesca, sabe? Sabe? Mas que se vê que, acho que vira que nem hoje as baladas, né? Tá. Só que naquela época não era tão assim, né? Mas
Aí a mãe falou assim, e com que dinheiro você vai? Ah, meu avô me deu. Falou, bom, mas o teu avô te deu, mas eu não dou autorização para você ir ao micareta. Você não é de maior de idade. Você tem 16 anos, essas reuniões são para maior de idade. Aí ele virou e falou assim, mas que droga, mãe. Odeio você, né? Aí ela virou e falou assim, olhou bem para ele assim, e falou, tá bom. Mãe, nem eu falando, eu falei assim, não tem importância você falar isso para mim. Falou, como não tem importância? A senhora não me ama? Ele falou, filha, a questão do amor é questão de cada um. Por exemplo, eu escolhi te amar, por isso que eu estou te educando, eu estou te proibindo. Agora, se você me ama ou não me ama, para mim não vai fazer diferença nenhuma, você é meu filho. Eu amo você, agora vocês. Então, aí eu sei que no final das contas, a mãe estava dando para ele umas lições, né? Assim, diz que uma vez a mãe chegou em casa e ela chegou mais cedo, ela trabalhava fora. E chegou mais cedo e pegou ele com a namorada, a ex-namorada, né? Aí o que ela fez? Ela na mesma hora, ela só abriu a porta do quarto, fechou. Na mesma hora falou assim, falou alto que é para eles escutarem, né? Fulana, ó, vem aqui que o teu namorado tá te traindo com a ex-namorada. Ele disse que ele lembrava essas coisas e ele dava risada no velório, né? Aí ele falou, nossa mãe, como é que você faz? Eu quero na minha casa um homem de respeito, meu filho seja um homem de respeito e não um sem educação e aproveitador, um mau caráter. Quer dizer, então são essas coisas que antigamente, porque ele tem quase 50 anos, deve ter 50, né? É uma coisa que você passa, é a mãe, é o pai que passa para os filhos, né? Então, e isso ajudou também a ele se formar, né? Ele se formou em psicologia, acho que ele fez umas 2 faculdades, mas ele tem o dom de falar, porque ele fala no dia a dia, nas coisas da gente, né? E fala gostoso, você não cansa de ouvir, né? Não, é verdade. Mas continuemos, Jane. Eu tenho aqui da Tereza Brito, que a Silene comentou, do Raul Teixeira, Vereda Familiar, e tem uma página que chama Oração em Família, que é tão importante, e as pessoas às vezes se esquecem. Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar onde perduram as vibrações da prece. Ondas permanentes de harmonia envolvem o ambiente familiar que instala o hábito salutar da oração. Saúde espiritual inarredável costuma penetrar as almas que no reduto doméstico se aliam aos benefícios da prece. É lamentável o ouvido a que é relegada a oração, em grande número de lares pela terra inteira. Mesmo em grupos familiares que envergam a rotulagem cristã, falta o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Mais do que pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus absorve desse estuário bendito do mundo invisível as mais profundas messes de recursos aptos a sustentá-la nas lides em que se movimenta no planeta. Esse salutar costume de abrir-se para dizer ao Senhor o que se sente, mesmo sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, converte-se em exercício maduro de autoconhecimento gradual, em exercício de humildade que eleva e bendiz a criatura. No campo doméstico, pois, ensine a seus filhos desde pequeninos, tão logo consigam acompanhar os pais, a entoar as palavras da prece, que com o tempo irão compreendendo, adicionando seus próprios sentimentos, valendo-se ao mesmo tempo dessa norma feliz, como fuga das tormentas em si ou em torno de si, ou como bálsamo medicamentoso
em face dos padecimentos físicos e morais que acaso lhes esbarre a caminhada terrena. Ensine-lhes a não fazer da prece um conjunto de palavras inócuas, das quais a sincera compenetração não faça parte. Mostre-lhes que, por ser valiosa, a prece deve ser entoada ou emitida em regime de unção íntima, fazendo silêncio no aposento do coração, para que aprenda a ouvir as respostas das alturas que podem ser imediatas ou encontrar-nos pelos caminhos. Afervore-se a oração em seu lar, seja na estação feliz das alegrias domésticas, seja nos momentos ou nas quadras de testemunhos difíceis. Evite demonstrar aos seus familiares qualquer ansiedade injustificável para quem ora. Entregue-se incondicionalmente ao Pai Criador, realizando a parte que lhe cabe nos cenários de sua vida, certo de que aquilo que pedindo na oração não obtiver, é que você não está no momento ideal de receber as bênçãos que busca. Ensine aos seus que a prece não é um instrumento para barganhar com a divindade num regime de trocas infantil. A prece é uma forma de comunicação. Quanto mais honesta, mais alta. Quanto mais alta, melhores os resultados. Independente da sua oração diária e íntima, aproveite o encontro de sua família, uma vez que seja por semana, em qualquer dia, em qualquer horário, que possam estabelecer para a prece em conjunto. Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolherão você e os seus os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigam dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação sem perda de tempo. Orar é nobre condicionamento, harmonizando-nos com o infinito. Orar em família é ver derramar-se sobre ela o cálice aurífico dos céus, acondicionando-nos nesse imenso bojo de ventura que o Cristo traz ao visitar-nos. Ensine aos seus entes queridos a se utilizarem das formidáveis bênçãos que movimentamos para o equilíbrio e a presença da luz em nosso cenário doméstico. Gente, para terminar, todo investimento educativo na infância frutificará positivamente, ofertando às nações homens dignos e cidadãos honrados. Se à educação se acrescentar o ensino do Evangelho de Jesus, que é a condução do espírito imortal para os verdadeiros objetivos da vida, que transcendem a materialidade, então poderemos ficar tranquilos. Isso nos permitirá ter a certeza de que o mundo do amanhã se constituirá de governantes corretos, de executivos responsáveis, de pais e mães de família exemplares, enfim, homens de bem. Façamos cada um de nós a nossa parte, né? Um abração forte a todos. Até a próxima semana. Nós temos agora as reflexões do Zé Antônio. Próxima semana ou próximo mês? Não, mas domingo tem a outra equipe, né? Sim. Então, nós temos agora a reflexão de Zé Antônio, que vai falar sobre mortes prematuras. A todos um bom domingo. Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema bastante sério, bastante importante, e é o tema central da doutrina dos espíritos, que é a vida espiritual. Para falar de vida espiritual, nós temos que pensar na morte do corpo físico. Então o tema é bastante sério, porque nós vamos falar da perda dos entes queridos. Mas hoje, particularmente, nós queremos falar das perdas dos entes que são muito jovens, que Allan Kardec coloca no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo como mortes prematuras. Nós sabemos que o Espiritismo tem tudo a oferecer
na questão da vida, da imortalidade. Como verdade universal, ele vem nos comprovar que a vida continua. Vem alcançar nosso raciocínio, a nossa razão, nos convencer de que a vida não está só aqui na Terra, mas ela prossegue, ela vem de antes, vai para depois, e que a alma é imortal, que nos dá um grande conforto, mas não nos conforta, muitas vezes, na hora da perda do nosso ente querido. Por isso que Jesus disse que não iria mandar apenas o Espírito de verdade, mas o Consolador prometido. Mas como que a doutrina poderia nos consolar? Então, quando nós abrimos o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 1 da perda dos entes queridos, das penas e gozos, a gente vê a parte 4, capítulo 1, ele fala assim que a grande contribuição que nós temos do Espiritismo está em podermos nos comunicar com os nossos entes queridos que partiram, e eles nos trazeram o conforto, a consolação. Diz assim os espíritos superiores, Allan Kardec, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Então você veja que interessante, se a doutrina vem nos trazer a informação da vida depois da vida, é a comunicação dos espíritos que vem nos confortar. E muito mais que isso, vem nos acordar, vem nos ajudar a entender aquele momento. Porque, infelizmente, nem sempre as mortes que ocorrem aqui na vida física são naturais. As pessoas vão envelhecendo, adoecendo, desencarnando, e a gente vai acolhendo com naturalidade. Bem ao contrário. Talvez a maioria das mortes sejam súbitas, muitas trágicas, acidentes, verdadeiras tragédias, prédios que caem, carros que se estraçalham nas estradas, fogo que queima, quanta dor pungente. Então, quando a gente tem até a crença de que a vida prossegue, não conforta muitas vezes a dor daquele momento. Aí vem os espíritos dizer: estou vivo, prossigo. Então hoje nós vamos fazer uma breve análise desse estudo das mortes prematuras, para que o Espiritismo nos apresente a tese de por que a justiça divina está presente e o amor de Deus que continua em toda parte, embora a dor pungente. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, no item 21, o Sansão é o nome de uma das pessoas que era amigo pessoal de Allan Kardec, que participava da Sociedade Espírita de Paris, desencarnou, e depois ele vem e traz a mensagem sobre esse tema no ano de 1863, em Paris, dizendo o seguinte: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte, com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Quer dizer, leva o jovem e deixa um velho que às vezes até não está nem aproveitando muito a vida. Leva aqueles que são úteis, quer dizer, é o nosso questionamento de Sansão. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. Quer dizer, naquilo que parece que a tragédia, se Deus está presente, não pode ser, a consequência daquilo não pode ser negativa, tem que ser positiva. Então ele vai falar dizendo assim: a morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai.
Como assim? Você tem que olhar para a Terra como o Espiritismo nos ensina. Se aqui é um campo onde estão exilados espíritos indébitos, em sofrimento, libertar-se daqui é estar livre. Então, se a gente sai mais cedo, a gente vai sofrer menos as agulhas do mundo. Mas a pessoa pensa, mas eu vim para o mundo, quero ser feliz no mundo. Mas a felicidade nesse mundo é relativa. Nós estamos aqui para concluir etapas, para evoluir, para nos desfazermos de débitos, para adquirirmos créditos. É uma luta, é uma transformação. E se Deus entende, por suas leis justas, que chegou o nosso momento, aí a questão da forma. Como vamos desencarnar? O gênero da nossa morte está intimamente ligado à nossa libertação de um débito do passado. É muito importante nós compreendermos isso. Se nós vamos morrer num acidente, se nós vamos morrer de infarto, se nós vamos morrer com uma bala perdida, tudo está ligado às nossas vidas anteriores. O resto é só passagem. Pode doer mais, demorar mais, doer menos, demorar menos, mas o resto é uma passagem e todos acordaremos para a vida imortal. Então Sansão diz assim: mãe, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós, consolai-vos. Sim, eles estão bem perto. Os seus corpos fluídicos, quer dizer, o espírito, vos rodeiam, seus pensamentos vos envolvem, vos protegem. As lembranças que tende deles os enche de felicidade. Quer dizer, continua a interação. Mas aí aqui Sansão abre um parênteses que vai nos levar para a finalização da reflexão com uma mensagem de um jovem que morreu num acidente e que sofre pela influência das emoções negativas do pai. Ele diz aqui, Sansão: mas assim também, como essas emoções boas fazem bem, né? Vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Olha, gente, talvez a minha vontade hoje aqui, principal, fosse a de ler essa mensagem. E nós gostaríamos, vamos tentar fazer um trabalho de trazer muitas mensagens para que vocês vejam o que ocorre com o espírito na vida espiritual, principalmente nos primeiros meses depois que desencarna, a dificuldade que às vezes o espírito encontra para lidar com as emoções daqueles que ficaram, porque são como dardos vibratórios que ficam na sintonia psíquica deles onde eles estão. Essa mensagem está registrada num livro chamado Entre Duas Vidas, escrita por Elias Barbosa, onde tem mensagem de vários espíritos através de Chico Xavier, trazendo cartas, falando com seus entes queridos. Esse é de um jovem de 23 anos, chamado Napoleão, desenhista gráfico, que desencarna num acidente. Ouço essa mensagem que ele escreve através de Chico para o pai e vejo a nossa responsabilidade na hora da partida dos nossos entes queridos. Ele começa dizendo assim: meu pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Eu sou trazido até aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhe conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos como o senhor estivesse gritando, e por isso ainda eu não pude encontrar repouso de que necessito para me refazer. Creia, meu pai, nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, e se posso assim dizer, me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho, pai, devia acontecer. Eu estudarei isto aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe ninguém, pai. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivermos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo, mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra se dará dos outros nos nossos caminhos, mesmo que estejamos guiando corretamente um carro?
E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem? Quando eu acordei, eu não compreendia coisa alguma. O veículo me impuseram um movimento muito brusco e somente depois eu vim a saber que eu havia sofrido fratura na base do crânio. Você veja o Chico, através da mediunidade dele, o espírito consegue dizer até como foi que ele desencarnou ali. E ele continua a mensagem: estou em tratamento daquele 22, 23 de maio para cá, isso em 1972. O tempo é muito curto. Sou trazido aqui. Veja bem, essa mensagem ela foi recebida, vamos ver a data, que é importante até para ver quanto tempo depois de desencarnar. 7 de julho, ele desencarnou em maio, 2 meses só depois. Então ele diz assim, o tempo faz muito pouco tempo que eu desencarnei, mas eu sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Olha o trabalho da espiritualidade, trouxeram o jovem para tratar o pai. Lembre-se da mamãe, de Sandra, de Nora, de todos os nossos que precisam da sua presença. Acalme-se, pai, para que o seu filho consiga descansar. Ajude-me. Gente, ele está suplicando socorro para o pai, pedindo para o pai tirar aquela angústia, aquela revolta, aquela dor de dentro dele, que ele não está suportando aquela emoção do pai. O Senhor, pai, sempre foi o meu melhor e maior amigo. Agora, contarei aqui com a sua proteção, com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai. Reze como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me, pai. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos nossos planos futuros, mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se eu houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi da sua vida constantemente, mas graças a Deus eu voltei para cá de consciência tranquila. Se eu pudesse, eu teria permanecido em sua companhia, na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro, escutando os seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, pai. Meu pai, aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais eu devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei ao Senhor. Por agora eu peço calma, paciência e, sobretudo, a cessação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro, que tudo teria feito para salvar-me a vida. É muito comum, né, gente, nos acidentes a gente responsabilizar alguém por causa da dor que a gente passa a sofrer, sendo que está tudo a partida de alguém para o mundo espiritual, não sendo por suicídio, é decisão superior. Não tem nada a ver com quem está ao lado, né? O tempo passa, o senhor e a mamãe não me perderam. Aqui a vida continua, e quando tudo estiver reharmonizado, eu voltarei. Voltarei para cooperar com o senhor e todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. E aí ele vai concluindo a mensagem dizendo assim: perdoe-me se não atendi a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Eu julguei que tudo daria certo. Pai, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo mais justas. Isso é a aceitação, né, do momento, né, do jovem. Olha o cansaço desse menino, olha o sofrimento desse espírito, né? Eu estou cansado de escrever, pai, eu não consigo continuar. E peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô, amigo de todos nós, está aqui comigo. Com ele muita gente boa está me amparando.
Apenas eu não posso grafar minhas ideias com a clareza e a segurança que eu desejava. Eu só venho para lhe pedir o socorro da sua conformação e de sua paz, que vão me devolver o equilíbrio e a harmonia de que eu estou precisando. Está vendo a mensagem pedindo, por favor, aceite para que eu possa ter paz do lado de cá. Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Quer dizer, deve ser alguém que deve ter dado algum palpite lá na vida deles, só perturbando, né? Papai e mamãe, compadeçam-se de mim, não chorem mais, ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. Uberaba, 7 de julho de 1972, um mês e meio depois da desencarnação. Um espírito do filho faz um comovente apelo ao espírito do pai, pedindo para ele aceitar com resignação a sua partida, embora de maneira trágica, mas temos que partir, porque chegará o momento das leis de Deus se cumprirem na sua existência. A partir de hoje, nas nossas reflexões, nós vamos reservar, cada 2, 3 semanas, não sei quando, um capítulozinho para uma mensagem, para que nós possamos ouvir os espíritos falando conosco, de como que é a chegada do lado de lá, como que é o momento, não falando da vida lá, mas a chegada, os momentos mais delicados da existência, que é o momento da partida. Quando o espírito de luz acorda para o lado de lá, a gente ouve a poesia de Jesus Gonçalves: irmãos, cheguei contente ao novo dia. Mas quando o espírito jovem, para nós prematuro, parte subitamente, a dor daquela tragédia, pungente para nós, se transforma num caldo doloroso que a gente tem que sorver contra a vontade, mas que tem que aceitar, porque está dentro das perfeitas leis de Deus, e entendendo que um dia lá na frente nós vamos ver que nossos filhos ou entes queridos que partiram subitamente só se libertaram dos seus passados para serem livres, terem livre o futuro, para nunca mais precisarem sofrer como todo pai gostaria para seus filhos. Que Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.